E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas que vamos abordar. Vou começar falando do Fábio, que vem sendo criticado por algumas más atuações recentes e passou uma mensagem, deu ali de certa forma uma resposta aos torcedores, dizendo entre outras coisas que sente, mesmo sendo um atleta, a dor de um torcedor. Falou também que tem se esforçado para tirar o Cruzeiro dessa situação, que não expor as cobranças não significa que elas não aconteçam internamente e que não falta vontade, raça e vergonha na cara. Eu acho que existe aí uma diferença entre a cobrança que está sendo feita e a resposta dada pelo goleiro, tá? Eu, por exemplo, critico o Fábio por escolhas técnicas. Por exemplo, no último jogo, achei que ele teve uma atuação muito fraca, mas eu não vi ninguém questionando o Fábio por coisas como vergonha na cara e também não vi ninguém falando que ele não sente alguma coisa pelo Cruzeiro. Até porque isso aí é algo única e exclusivamente dele, da cabeça dele, do sentimento dele, Ninguém tem condição de falar sobre o que o cara sente ou não. Mas aí tem um outro detalhe. O fato do cara gostar do clube, dele ter história no clube, ou eventualmente dele amar o Cruzeiro, não pode significar que esse camarada não possa ser criticado. Até porque se amar ao clube fosse critério, a gente escalava 11 torcedores e ganhava de todo mundo. E com relação à cobrança interna, eu acredito que de fato aconteça, tá? Eu não acho que caras como Fábio, Léo e Henrique, para ficar nos três principais exemplos, aceitem essas derrotas, esses fracassos recorrentes que a gente está vivendo com o Cruzeiro de forma tranquila. Eu acho que ninguém tá feliz com essa situação, mas a cobrança deles com os demais tá funcionando? Será que eles estão até mesmo no aspecto emocional bem para cobrar os outros jogadores, para servir como exemplo? Porque eu acho que esses jogadores experientes são aqueles que se desmancham mais fácil no momento que o Cruzeiro toma um gol. E o Fábio tá dizendo ainda que se dedica todo dia, tá treinando duro, então eu acho que ele tem que rever alguma coisa com os médicos e eventualmente a dieta que ele faz. Porque no aspecto visível o jogador parece acima do peso e é só a gente comparar a forma atual do Fábio com a de 2018, por exemplo. Aquele, inclusive, pra mim, foi o melhor Fábio com a camisa do Cruzeiro, tá? O que ele jogou entre 2017 e 2018, pra mim, foi o que realmente estabeleceu ele como um goleiro decisivo com a camisa do Cruzeiro. E eu entendo também a questão do metabolismo, o cara tá pra completar 40 anos, naturalmente, o próprio corpo vai jogando contra. Mas aí que entra a questão da autocrítica. Se o cara não tá conseguindo manter a sua forma, tem que buscar uma solução clínica mesmo pra resolver esse problema, ou então que pare de jogar, até mesmo para não manchar a história já construída. Até porque um goleiro caro como é o Fábio tem sim a obrigação de decidir partidas e vamos nos lembrar de um pequeno detalhe. Nenhum atleta do Cruzeiro reduziu o seu salário. Eles fizeram uma readequação salarial, estão recebendo menos nessa temporada, os 150 mil, e vão pegar a diferença no futuro. E eu não gosto quando o jogador tenta desqualificar uma crítica técnica partindo para o lado emocional, tá? O que ele construiu no Cruzeiro já está feito, os quase 900 jogos, os títulos conquistados, tudo isso aí já está escrito, mas nada disso vai entrar em campo, por exemplo, na sexta-feira contra o Avaí, quando a gente precisa de uma vitória. E a nossa necessidade de momento é essa, jogadores que estejam prontos e aptos para entrar em campo, jogar um bom futebol e nos trazer os bons resultados, as vitórias que consequentemente vão nos botar na parte alta da tabela. E essa mensagem, ela não é pro Fábio, ela tem que ser pro Fábio, pro Léo, pro Henrique, pro Moreno e para todos os demais que inclusive estão devendo muito mais que o próprio goleiro. Mas para mim, por exemplo, esse negócio de idolatria e gratidão não cola, tá? Amor eu quero é da Morena. De jogador de futebol eu quero futebol e profissionalismo. Até porque todos eles são muito bem remunerados para isso. Indo para outra notícia, o Cruzeiro está de fato negociando o retorno do atacante Zé Eduardo com o América de Natal. O problema, é que nas últimas horas isso caminhou, de fato o jogador já deve estar voltando para BH, só que tem aí uma questão no contexto que realmente é preocupante. Segundo informações do jornalista Vinícius Dias, o Cruzeiro vai ceder 15% dos direitos econômicos do atacante para o América de Natal como uma compensação para esse retorno antes do prazo. É meio difícil e bizarro acreditar que o Cruzeiro está dando 15% do passe de um jogador que é de fato muito promissor, que se jogar bem pelo Cruzeiro pode gerar uma boa venda. O Cruzeiro está dando 15% do passe para o cara para que ele volte de empréstimo 5 meses antes do previsto. E detalhe, tá? Segundo informações do Super Esportes, o Zé Eduardo está com uma lesão na coxa nesse momento. Eu quero muito estar errado, tá? Mas eu realmente sinto que ele não vai ter oportunidades reais de
jogar no Cruzeiro, e esse retorno está sendo muito mais uma tentativa de talvez calar as críticas da torcida, né? E até um pouco de desespero do departamento de futebol. E nessa hora eu acho que a gente tem que lembrar situações de empréstimos aí, como o caso do Renato Kaiser e do Ivan Angulo, né? O Angulo, o Palmeiras pediu de volta, levou o jogador, o Cruzeiro não teve nenhuma compensação, e no caso do Renato Kaiser, o Cruzeiro queria o jogador de volta, o Atlético Goianiense não liberou, porque não tinha nenhuma cláusula obrigando. E naquele momento o presidente Sérgio Santos Rodrigues encheu a boca para falar que esses contratos tinham sido feitos na época do Conselho Gestor, que a gestão dele, profissional, né, como ele sempre gosta de dizer, não tinha cometido tais erros. Mas esse empréstimo do Zé Eduardo foi feito já na gestão do Sérgio, tá? Então, realmente, quem tem culpa nessa história é o Sérgio, ou mais especificamente os seus diretores, né? Ricardo Drubski e David, que deveriam ser os caras responsáveis por cuidar disso. Eu fico muito incomodado com a incapacidade que o Cruzeiro tem para ler os contratos que assina, né? Porque parece que o Cruzeiro nunca sabe muito bem o que tá fazendo. Isso não tem nada a ver com gestão profissional, ao meu ver. E agora que o Zé Eduardo tá voltando, eu espero que ele tenha chance, que ele jogue bem, que faça muito gol, que seja artilheiro da Série B, campeão, que seja aí um cara realmente para vestir a 9 da seleção na próxima Copa a partir de um desempenho brilhante pelo Cruzeiro, tá? Até porque para fazer gol, esse moleque é realmente muito bom. Mas tenho sim um pouco de medo que a oportunidade no final das contas não apareça, especialmente por causa dessa lesão que ele tem, então no momento ele não pode jogar, né? Mas tomara que seja uma coisa leve, que logo ele esteja em condição e possa de fato nos ajudar. Uma notícia que beira o absurdo é a contratação de Matheus Índio. Aí você me pergunta, quem é esse brother? Eu também não sabia, busquei algumas informações e achei a chegada ainda mais estranha. Matheus Índio é meio atacante, joga centralizado, mas preferencialmente pelas pontas. Começou a sua carreira no Vasco, onde era considerado uma grande promessa, esteve na seleção de base e passou por Santos e Arsenal antes de se profissionalizar. O problema veio a partir daí. Ele jogou apenas 6 vezes pelo time de cima do Vasco e sem oportunidades foi emprestado ao Estoril de Portugal. Por lá ele foi bem na temporada 2016-17, jogou 31 partidas, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Esse desempenho fez o Estoril comprar o jogador pelo valor estabelecido em contrato, que foi de aproximadamente R$1 milhão, e o desempenho do Matheus a partir daí despencou. Na temporada 2017-2018 foram apenas 11 jogos, sem nenhuma participação em gols, e o Estoril acabou sendo rebaixado. Para a temporada seguinte ele foi emprestado ao Boa Vista, né? Ele seguiu na divisão de elite mesmo com o seu clube de origem rebaixado e também não brilhou por lá. Jogou 19 partidas, fez 1 gol e só. Ele foi devolvido ao Estoril para jogar essa última temporada e novamente teve um desempenho discreto mesmo jogando a segunda divisão portuguesa. 11 jogos, nenhum gol, 1 assistência. O contrato dele acabou agora no meio de 2020 e o jogador tá vindo pro Cruzeiro como um atleta livre. Por esses lances que vocês viram aí, parece que ele tem de fato algum recurso técnico, né? Até gol olímpico o maluco fez. Só que são lances de 3 ou 4 anos atrás, e desde então o rapaz não tem arrumado absolutamente nada. Aí que tá o grande problema. Por que contratar esse camarada no momento que a gente nem pode contratar por causa da punição na FIFA? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e não achei quem é o empresário dele no momento, mas de fato é uma negociação muito estranha. Pelas informações divulgadas, ele chegará com o contrato até o final da Série B, e se tá vindo de fato pro Cruzeiro, vai ter a minha torcida, vai ter o meu apoio. Somos todos indígenas, que esse cara jogue muita bola pelo Cruzeiro, mas assim, qual foi o critério para fazer a contratação? Porque desempenho definitivamente não foi, e é muito complicado a gente entender. Outra novidade das últimas horas foi a reintegração do lateral esquerdo Giovani. O jogador de 31 anos, que foi contratado por indicação do Henderson, voltou a trabalhar com o grupo por um pedido do novo técnico Ney Franco. Era bem previsível que isso ia acontecer, porque o Cruzeiro não tem outro lateral esquerdo no plantel, tava só o Matheus Pereira, né? E até para treinar é importante você ter pelo menos 2 jogadores por posição. Somando isso ao fato do Cruzeiro estar proibido de contratar jogadores e o Giovani ter vínculo com a gente até dezembro do ano que vem, era bem natural que ele fosse reintegrado. Eu espero que o Giovani se condicione muito bem, cuide muito da parte física, que vinha sendo um problema, além obviamente da questão técnica, mas quando o jogador é muito limitado e ele tá com a parte física muito boa, ele consegue pelo menos fazer partidas corretas e não comprometer. Creio que todos concordamos que a contratação foi um erro, né? Mas agora que o camarada tá aí, tem contrato ativo, é torcer
torcer para ele treinar bem, se condicionar legal e se em algum momento precisar utilizá-lo, que ele possa fazer partidas corretas, né? Eu acho que isso é o máximo que a gente pode pedir do Giovani. Indo para questões judiciais, tá? Nessa terça-feira de manhã aconteceu mais uma audiência entre Fred e Cruzeiro e mais uma vez terminou sem acordo. Foi marcada uma nova reunião, uma nova audiência para o dia 16 de novembro e seria ótimo que as partes fizessem um acordo que fique justo para todo mundo, né? Os pedidos totais da ação ultrapassam 70 milhões de reais, mas se chegarem de fato a algum acordo, o valor não deve passar nem perto disso, até porque 50 milhões do valor pleiteado pelo Fred são apenas da multa rescisória do jogador. O Cruzeiro de fato deve uma grana pesada pro Fred, envolvendo salários e direitos de imagem não pagos, e isso aí tem que pagar mesmo, tá? É um valor bem alto. Agora, esse negócio de multa rescisória e dos salários que ele teria a receber nesse último ano de contrato, eu acho que é até cara de pau do Fred pedir, né? Especialmente depois do desempenho ridículo que ele teve na campanha do nosso rebaixamento. Mais uma pedrada judicial foi a determinação da justiça que mais de 520 mil reais da venda do Renato Kaiser para o Atlético Paranaense sejam destinados para Amarildo Ribeiro, ex-diretor da base e amigão do Itair. Essa decisão da justiça cabe recurso e certamente o Cruzeiro vai recorrer para tentar a liberação dessa grana, né? E com relação ao Amarildo, a única coisa que eu teria a considerar sobre ele é que deveria aceitar a calvície, né? Porque esse puxadinho de telhado aí tá feião. E para fechar, essa manhã de terça foi marcada por protesto de torcedores em frente à Toca da Raposa 2. Cerca de 50 adeptos compareceram, xingaram alguns diretores e atletas, deram uns bicudos no portão e foram dispersados por gás de pimenta. Teve ameaça de invasão ao CT, o pessoal chamou a polícia, mas não aconteceu nada de mais grave. Enquanto isso, Ney Franco dava treinamento para os atletas lá dentro do CT. Todo mundo sabe que o único remédio para o Cruzeiro sair dessa situação, para acabar com esses protestos, com esse clima de instabilidade, é ganhar partidas de futebol. E é isso que a gente espera que aconteça a partir da próxima sexta-feira, quando o Cruzeiro pega o Avaí lá no Mineirão. E falando rapidamente da eleição, tá marcada para o dia 7 de outubro a votação que vai definir o presidente do Cruzeiro do período de 2021 até 2023. Até o momento, o Sérgio Santos Rodrigues é o único candidato aí confirmado para essa eleição, tá? Outros nomes às vezes são ventilados, mas ninguém aparece. E particularmente, caras, por mais que eu discorde de muita coisa que o Sérgio fala e faz, eu acho que ele tá acertando mais do que errando e não tenho muita dúvida que ele vai ser o próximo presidente do Cruzeiro e torço para que ele consiga fazer um grande trabalho. Mas eu acho importante que o torcedor siga atento a tudo que é feito para elogiar no momento que ele merece e para criticar no momento que for necessário também. Vejo esse pleito do dia 7 como algo muito protocolar mesmo, tá? Duvido que vai aparecer um outro candidato aí para chegar arrebatando e ganhar do Sérgio. Duvido muito, eu acho que nem vai ter outro candidato, tá? Mas isso aí a gente espera acontecer nos próximos dias e a eleição então é daqui a 15 dias praticamente. Encerro esse vídeo por aqui, galera. A menos que aconteça alguma coisa muito absurda no ambiente do Cruzeiro nas próximas horas, o vídeo de amanhã vai ser o olheiro do Leandro Barsi, atacante do Sport. E na quinta-feira a gente tá de volta com os vídeos de notícia. Se tiver gostado, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!